Ok, pessoal, então vamos começar a calcular algumas rescisões de contrato para vocês verem como é que funciona, tá ok? Então vamos lá. É importante vocês terem sempre um rascunho para vocês fazerem o seu cálculo de rescisão, porque o formulário atual do Ministério do Trabalho, que a gente usa para pagar a rescisão efetivamente, ele não tem os campos de informações necessárias para você apurar as verbas corretamente. E ele traz algumas verbas fixas aqui que dificilmente vão acontecer. Então ele traz os campos para você incluir outras verbas, tá? Então ele acaba levando você a cometer alguns erros. Então o ideal é você calcular primeiro no seu rascunho e depois transportar as informações para rescisão. Então vamos usar o meu rascunho aqui, depois eu disponibilizo ele para vocês, tá? Ele é inclusive uma planilha no Excel que calcula a rescisão, a maior parte dos dados, a maior parte das verbas de forma automática. Então vamos lá. Nós temos uma funcionária aqui, Priscila Helena Santos, o nome dela. Ela foi admitida em 10/8/2015, está no contrato a prazo indeterminado. Então, o campo aqui de prazo determinado está em branco, ok? Multa do artigo 477 e 480 não se aplica porque ela está no contrato a prazo indeterminado, ok? Demissão dela, ela foi demitida dia 18/11/2019, ok? Motivo da dispensa, dispensa sem justa causa pelo empregador, código SJ2. Como o motivo da dispensa foi despedida sem justa causa pelo empregador, então nesse caso, o dia 18/11 é o dia efetivo da dispensa, é o último dia de trabalho dela, é o último dia de direito, tá? Então, o aviso prévio dela vai ser, nesse caso aqui, trabalhado. Trabalhado quer dizer o quê? Que dia 18 do 11 foi, na realidade, o último dia do aviso, tá? Então, nesse 18/11 já tem aí todas as regras cumpridas do aviso prévio. Foi o último dia de trabalho dela, tá? Inclusive, falando de redução de jornada, com relação a dias de suspensão, né? Os dias que a opção de redução de 7 dias, eles estão aqui dentro do dia 18/11, tá? Então, aqui é o último dia de direito dela, tá ok? Então, o aviso prévio dela foi trabalhado. Quantos anos ela tem de empresa? Ela tem 4 anos. 2015, ela entrou, então 2016, 2017, 2018, saiu em 11 de 2019, completou 4 anos em agosto, desculpe. Então tem 4 anos de trabalho. O meu sistema aqui já calculou os 4 anos. Se tem direito a 3 anos para cada ano trabalhado, 3 vezes 4, 12, com 30, que é o mínimo que ela tem direito, 42 dias de aviso. Então isso quer dizer que o aviso prévio dela começou quando? 7/10/2019 e ela trabalhou até 18/11, ok? Olha só, muito importante, hein, pessoal? Essa questão dos dias de aviso, da projeção, você analisa na hora que você comunica... na hora que você comunica a dispensa para o trabalhador. Então, no momento que você comunica, é que você verifica quanto tempo ele vai ter de aviso prévio, tá? Se o aviso prévio vai ser trabalhado ou se ele vai ser indenizado. É nesse momento aqui que eu comunico o empregado a dispensa que eu vejo quanto tempo ele tem de casa e quantos dias serão de aviso, ok? Então, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Próximas informações. Final da projeção não tem, o aviso prévio foi trabalhado, então ele começou 42 dias antes. Vamos verificar a situação das férias. Férias que faltam. Ela tem aqui uma férias vencidas e uma proporcional. Período referente a 2018 barra, aqui está errado, 2019, na realidade, é 2018 barra 2019. E 2019 e 2020. Então, situação de férias. Vamos analisar a situação de férias dela. Então, situação de férias. Vamos analisar a situação de férias dela. Faltam as férias.
tem uma férias vencidas que falta e uma proporcional. Período aquisitivo referente a 2018/2019 e 2019/2020. Veja que o período aquisitivo dela começa sempre no dia que ela faz aniversário de um ano na empresa. Então, essas férias vencidas começou a contar em 10/8/2018, ok? E 9/8/2019 ela completou mais um ano de empresa. Ela completou mais um ano de empresa. E aí, venceu o período, começou o período concessivo, ela não usufruiu, foi demitida antes. Então temos uma férias vencidas, que eu vou pagar integral para ela, os 30 dias. E eu tenho aqui as férias proporcionais, ok? Quando venceu esse período aquisitivo, quando ela completou esse aquisitivo, começou a computar outro, o 2019/2020, que começou em 10/8/2019 e ia terminar em 9/8/2020. Mas antes disso ela foi demitida e terminou essa contagem em 18/11/2019. Então eu tenho umas férias vencidas e uma proporcional que eu contarei, verificarei quantos avos ela tem de direito, de 10/8/2019 a 18/11/2019, que foi quando ela terminou o aviso trabalhado, ok? Então vamos para frente. Dados que eu preciso para calcular a rescisão dela: jornada de trabalho, dias úteis, dias de descanso do período, dependente do imposto de renda, dependente do salário família e o salário dela. Recebeu vale transporte nesse período R$ 350, alimentação R$ 650. Essas informações aqui, em geral, algumas delas eu vou precisar se eu tiver hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade. Então elas estão aqui, mas nem todas eu devo precisar para essa rescisão específica, tá? Aqui ao lado, pessoal, eu tenho as bases de cálculo, tá? Aviso prévio, 13º proporcional, 13º indenizado, férias vencidas, férias proporcionais e multa do artigo 479 e o 480. Vou botar aqui, ó, a média para eles é os últimos 12 meses. O 479 e para o 480, ok? Então, essa aqui são as bases de cálculo, pessoal, que eu uso para fazer o cálculo dessas verbas especificamente, tá? Então, elas ficam aqui, porque caso eu precise, caso o empregado tenha média, né, as verbas serão calculadas sobre esses valores, que eles correspondem ao salário mais a média dos ganhos habituais nos seus respectivos períodos. Ok? Então vamos para frente. Cálculo da rescisão de contrato. No meu rascunho aqui, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, as verbas que são específicas de rescisão de contrato, ok? Aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º proporcional, 13º indenizado, férias vencidas, férias proporcionais, aviso prévio indenizado, 1/3 de férias e multa do 479, ok? Então eu coloco essas verbas aqui porque elas possivelmente vão acontecer. Elas são padrão de rescisão, tá? Os outros campos são para verbas que porventura venham a ocorrer, como multa do 477 da CLT, como horas extras, adicional noturno e assim por diante, tá? Então, primeira verba que eu vou analisar: aviso prévio indenizado. Tem? Nesse caso específico não, porque o aviso prévio da funcionária foi trabalhado. Então o aviso prévio ele só aparece na rescisão, nas verbas, se ele for indenizado. Se ele for trabalhado, ele vira saldo de salário. O aviso prévio aqui só apareceria se ele for indenizado. O trabalhado, ele vira saldo de salário. Por que saldo de salário?
Se ela foi comunicada lá no dia 6 de dezembro que ela seria demitida, dia 6 de outubro, desculpe. Se ela foi comunicada lá no dia 6 de outubro que ela seria demitida e ela começou a cumprir um aviso prévio de 42 dias, ok? A partir do dia 7, que terminou 18/11, esse aqui é o aviso prévio dela, 7/10 a 18/11. Vocês concordam comigo que 7/10 está na competência de outubro, concorda? Então, lá no pagamento de outubro, que ela recebeu em 5 de novembro, tinha o mês completo de outubro. Então, parte daquele mês que ela recebeu no salário de outubro, parte era aviso prévio, parte era saldo de salário antes do aviso prévio. E agora aqui na rescisão, vai me restar apenas 18 dias para pagar para ela trabalhados. Ou seja, quando o aviso prévio for indenizado, ele aparece na rescisão, mas quando ele for trabalhado, ele vira saldo de salário, que é o nosso exemplo aqui, ó. E o que eu tenho de saldo de salário para pagar para ela? Apenas as verbas de novembro, de 1/11 a 18/11. Então eu vou calcular aqui. Como é que eu calculo isso? Eu vou pegar o meu salário, o salário da funcionária, 2.590, dividir por 30 dias no mês, vezes o número de dias trabalhados. Então, eu vou pegar o meu rascunhozinho aqui, ó, saldo de salário. Vai ser igual 2.590 dividido por 30 vezes 18. Vai dar igual a 1.55400. Ok? Então, são os dias trabalhados dela que ela está recebendo, tá? Então, vamos para frente. Próxima verba, 13º proporcional. O que é o 13º proporcional? 13º é uma verba paga no dia 20 de dezembro, ok? Para cada mês que o empregado trabalha, ele tem direito a 1/12, ok? Então, o período de apuração do 13º é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ok? Então, nesse período, eu tenho 12 meses que são 12avos. Então, para cada mesinho que o empregado trabalha pelo menos 15 dias, eu vou dar para ele 1/12. No caso da rescisão, eu tenho que analisar quantos avos ele trabalhou até a sua data de demissão, até 18/11, ok? Então vamos lá. Essa datinha está errada aqui, na realidade ela é 1/1 de 2019 a 18/11 de 2019, ok? Então como é que eu vou calcular o meu 13º? Eu vou calcular ele de janeiro, de 1º/1 de 2019 a 18/11 de 2019. E a apuração desses avos, como é que acontece? Vou vir aqui para o meu rascunho aqui do lado, ó. Tá aqui o meu período de apuração do 13º salário. Ele vem de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Vou botar esse carinha aqui, mais um. Pronto. E aí, como é que ele vai ficar? Como é que ele vai ficar? Em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, em outubro, de janeiro até outubro, ele trabalhou os avos completos, ok? Então tá aqui, ó, avos fechados. Ele trabalhou 10 avos fechados. E aí o meu sistema vai vir aqui, ó, no mês que ele saiu, que foi novembro. Quantos dias ele trabalhou em novembro? Ele trabalhou até 18/11. Então, de 1º a 18/11 tem pelo menos 15 dias? Sim, tem 18 dias. Então,
ele ganhou esse avos. Então, são 10 avos completos mais 11 dozeavos. Tá aqui o meu sistema calculou os 11 dozeavos, ok? Beleza, então vamos para frente. 13º indenizado. 13º indenizado, ele só existe quando o aviso prévio da rescisão for indenizado, pessoal. Como ele foi trabalhado, ele não existe, tá? Férias vencidas tem? Tem uma férias vencidas. A gente verificou que o empregado completou um período aquisitivo em 9/8/2019 e não usufruiu essas férias. Como é que vai ser o cálculo das minhas férias? Vai ser o valor cheio aqui das férias, ok? Férias proporcionais. Quantos avos ela vai ter direito de férias proporcionais? O meu sistema aqui calculou 3 dozeavos, ou seja, o período aquisitivo que começou a contar dia 18/9/2019, considerando a data do último dia do aviso, 18/11, ele contou 3 dozeavos. Vamos verificar aqui como é que ele achou essa contagem? Então vamos lá. A apuração de avos de férias proporcionais. O período aquisitivo dela está todo aqui, ó, 18/8/2019, 10/8/2019 a 9/8/2020. Então, para todos os avos aqui, ó, ele foi apurando e vendo quantos dias trabalhou no período, ok? Então, o primeiro avo, o segundo e o terceiro, ela trabalhou completo. Porém, o final do aviso prévio dela acabou aqui, ó. No avo que começou 10/11/2019 e terminou 9/12. Ela trabalhou até 18/11/2019. Então, dentro desse avo, ele analisou se ela trabalhou pelo menos 15 dias. Na realidade, ele achou 9 dias. Então, esse avo aqui, ó, ele não ganhou. Então, deu 3 dozeavos, ok? Então, tá aqui, o meu sistema pagou. E como é que eu calculo esses avos? Os avos lá de 13º tem o mesmo tipo de cálculo dos avos de férias. Foi 2.590 dividido por 12 vezes 11, que deu 2.374,17. De férias vai acontecer a mesma coisa, férias proporcionais. 2.590 dividido por 12 vezes a quantidade, vezes a quantidade de avos trabalhados. Deixa eu trocar esse vezes aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ok? Que aí vai dar 647,50, ok? Então, calcular os avos, depois que você achar a quantidade, é muito fácil. Divide a remuneração por 12 vezes o número de avos, ok? E nós temos aqui agora, ó, férias do aviso prévio, que é a projeção do aviso. Não vai existir, porque o aviso prévio foi trabalhado e não indenizado. 1/3 de férias. Tudo que for férias dividido por 3. Então ele pegou aqui as férias vencidas mais as férias proporcionais e dividiu por 3. É o chamado 1/12, é o chamado terço de férias, um terço constitucional de férias, ok? Então vamos para frente, pessoal. Total bruto da minha rescisão, 8.244,83, ok? Agora nós vamos verificar aqui a questão dos descontos, tá? Na minha planilha já tem marcado as verbas que tem incidência para o INSS, INSS do 13º e FGTS, ok? Imposto de renda e imposto de renda do 13º. Nós temos aqui então as bases de cálculo, tá? Que elas foram formadas baseado naqueles números, naquelas informações das incidências. No meu caso aqui, ó, a base de cálculo do INSS foi 1.554.
1.554 se refere apenas ao saldo de salário. A minha base de cálculo do INSS 13º foi apenas o 13º proporcional. Imposto de renda vai ser apenas o saldo de salário, imposto de renda do 13º apenas o 13º salário, ok? E FGTS, aqui tem a soma de todas as verbas aqui na rescisão que entram para o FGTS, ok? Então todas as bases estão aqui montadas. Primeira verba que nós vamos calcular vai ser aqui a nossa verba de INSS, ok? Trouxe aqui, ó, na nossa planilha de cálculo hoje, tá? Nós temos aqui, se a base é 1.554, nós temos aqui o INSS do mês de INSS do mês de R$ 124,90. Então, baseado aqui na nossa planilha, nós temos aqui os cálculos de INSS do mês, R$ 124,19, e INSS do 13º, R$ 206,54. Na nossa planilha aqui de cálculo, que faz no formato novo, nós temos aqui, para essa base de cálculo de 1.554, R$ 124,19. R$ 1.554 de INSS de base de cálculo, nós temos um desconto para fazer do empregado de R$ 124,19. Com relação à base de cálculo do 13º, nós temos aqui R$ 2.374,17, onde nós achamos R$ 206,54, ok? Tá aqui os nossos valores. Agora vamos calcular o imposto de renda. O nosso imposto de renda nós precisamos aqui trazer para nossas bases, ok? Então, para efeito do imposto de renda, nenhuma das duas verbas, nem INSS normal, né, nem a base do imposto de renda normal, nem a base do imposto de renda do 13º teve incidência, tá vendo? Os valores aqui, pelo nosso cálculo, não tiveram incidência. Um deu base líquida de 1.240,23, o outro deu base líquida de 1978,04, que quando você fizer a dedução, ó, 148,35 menos 142,80 vai dar menos de R$10. Então, para efeito de INSS, já temos aqui os valores. Para efeito de imposto de renda, não tivemos alíquota, ok? Não tivemos desconto. E agora o vale transporte e vale refeição. No nosso caso, a gente desconta os 6% do vale transporte e 20% do vale refeição. Está aqui os nossos valores baseados no que o empregado recebeu do período, ok? Nossa rescisão de contrato, nesse caso, deu um total de descontos de 5.5396, total líquido 7.690,87. Ok, pessoal? Essa é a nossa primeira rescisão de contrato, tá? Vamos fazer uma agora com o aviso prévio indenizado, pessoal, tá ok? Então, vou salvar essa rescisão aqui pronta para vocês verem, tá? Deixar ela lá na pasta de arquivos de exercícios resolvidos, ok? Para vocês consultarem. Então vamos para a próxima rescisão.